Seja bem-vindo a mais uma edição da Exec TV. Hoje viajamos pelo universo do escritor Walter Ugumem, que veio a Coimbra para uma conversa especial sobre o seu caminho e o seu modo de olhar o mundo. Falámos dos livros, das casas, da vida. Falámos de viagens, de descobertas e sobre os detalhes onde mais se demora. Envolvido pelas joias literárias da Biblioteca Velha do Seminário Maior, o escritor partilhou alguns segredos e riquezas do seu próprio universo. Ao mesmo tempo que deito muito fora, que rasuro, que procuro uma frase que para mim possa parecer uma frase perfeita, uma frase equilibrada, encantadora, eu procuro fazê-lo como num processo de profunda espontaneidade. Ou seja, essa frase precisa de aparecer como se fosse tão natural uma macieira criar uma maçã. Antes de mais, queria agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite de vir a Coimbra fazer esta entrevista e para mim foi uma grande surpresa perceber que foi em Coimbra que tudo começou. Obrigado eu por convite para esta conversa e foi em Coimbra de alguma forma sem contar. Eu vim visitar uns amigos, vim ver uns amigos e um deles é que me falou que ali no centro comercial da Sofia que havia uma loja, uma pequena livraria que só vendia poesia. E era uma pequena livraria na altura da Amararte, da Elsa Ligeiro. Eu conversei com a Elsa, creio que estive lá mais de uma hora, quase 2 horas talvez, muito tímido, muito novo, com 23 anos de idade. E a Elsa, que eu achava que era uma funcionária da casa, perguntou-me se eu escrevia e eu não tive coragem de dizer que não, embora fosse como negar para não ter de me expor. E eu disse-lhe que sim, e ela disse, eu adorava ler, gostaria muito de ler alguma coisa escrita por ti. Enviei-lhe um conjunto de poemas e ela telefonou-me a dizer que gostaria de publicar. E o meu livro veio a sair em outubro de 96, quando eu já fiz 24 anos. Então eu venho a Coimbra sempre meio encantado, é fácil trazer-me a Coimbra, não é preciso de grandes pretextos. Porque existe isso, assim, essa infância de uma coisa minha, não é? E então eu vejo isso como um dos milagres da minha vida. Apesar de considerar isso um dos pequenos milagres da sua vida, já assumiu publicamente que não tem propriamente grande orgulho desses primeiros livros, porque esses poemas lhe pareciam datados e que a poesia deve ser intemporal. Que relação tinha nessa época com a escrita e como é que foi descobrindo essa voz mais intemporal? Talvez a relação seja a mesma, mas agora menos ingênua. Era muito ingênuo, era muito aflito, eu era um poeta muito aflito. Eu agora não deixo de ser um homem um pouco à deriva, mas era um rapaz muito sem saber as coisas, muito despreparado e sobretudo convencido de todas as maravilhas, à espera de encontrar no mundo uma salvação para toda a gente. Eu creio que sou de uma geração de um otimismo muito fácil. Não vou dizer que hoje sou um homem desencantado, que sou alguém profundamente... A vida não me agrediu o suficiente para eu sucumbir a qualquer tipo de amargura. Mas também já não estou convencido, até porque o mundo dá provas disso, de que a humanidade só sabe melhorar, que a partir de uma determinada altura só sabemos melhorar, não é verdade? E foi esse otimismo que acabou de descrever que o levou também, de certa forma, a escolher o curso de Direito, porque na altura ainda estava a acabar o curso de Direito, quando sai esse primeiro livro. É verdade. E já disse a algures que escolheu essa área porque acreditava que podia salvar o mundo. Esse primeiro lançamento foi, de alguma forma, o que o levou a perceber que talvez pudesse fazê-lo não através das leis, mas dos livros?
Só mais tarde é que eu fui percebendo que através do direito eu não iria salvar ninguém, nem a mim me salvaria, aliás, aquilo era de uma formalidade tão grande, de um cerimonial tão aborrecido, que retira a espontaneidade das pessoas e que, em última análise, a meu ver, pode retirar a verdade de cima da mesa. Achei que, através dos livros, a pista que os livros me foram dando, foi iluminando uma hipótese de eu estar num território que é muito mais espontâneo, que tem muito mais que ver com a liberdade, e onde, no fundo, a legislação é toda da minha autoria. No fundo, eu sou o cidadão único desse país literário e sou eu quem legisla, por isso mando em tudo e também padeço de tudo. Sou o polícia e o ladrão do meu mundo. Mas continuo a acreditar, de algum modo, que a arte, e neste caso os livros, têm este poder de ajudar a salvar, podemos não dizer o mundo, mas pelo menos as pessoas, de ajudar a curar, de ajudar a elevar. Bem, desde logo a minha pessoa foi salva 1700 vezes por coisas que escrevi e por livros que outros inclusive escreveram. Por isso eu sei que eu deteto na minha vida momentos de impasse, de angústia, de ignorância, que se veem ultrapassados pela simples coisa de ter lido um texto ou de ter escrito um texto. Depois, por outro lado, tenho tido a fortuna de encontrar leitores ou de se me dirigirem leitores que testemunham o impacto, a importância que alguma coisa que eu escrevi teve na vida deles. É óbvio que também pode ser uma questão de ego, de pensarmos que há um retorno que nos justifica enquanto artistas, não é? Mas é muito mais complexo do que uma questão de ego, é a assunção de uma responsabilidade. E por isso, a dada altura, termina absolutamente a impressão primeira de que estamos sozinhos, porque escrevemos sozinhos, porque inclusive eu preciso de me isolar bastante para escrever. Mas é muito importante, a dada altura foi-me muito importante perceber que essa solidão é apenas instrumental, que não é um objetivo, não é uma finalidade, é absolutamente instrumental e tem uma utilidade. A utilidade é exatamente depois o encontro com o outro. Para proporcionar esse encontro com o outro, para conseguir tocar o outro, pressuponho que seja fundamental haver um grande mergulho interno também, conhecer muito bem as nossas próprias sombras, os nossos fantasmas e também aquilo que nos ilumina. Quão doloroso é esse processo? É muito estranho porque eu escrevo os meus livros obstinadamente dentro da narrativa, dentro daquelas palavras, e por isso confundo-me bastante com aquela fantasia, com aquela irrealidade, e por isso em determinadas alturas a oficina é tão intensa que eu não sei muito bem onde acaba, afinal, quem existe e quem não existe. É uma coisa estranha porque a lucidez ou a racionalidade quer dizer-me que quando desato a chorar, que é muito frequente, quando desato a chorar ou quando algum episódio é mais fraturante e me comove, essa racionalidade quer dizer-me que aquilo está à distância de mim, mas por outro lado há uma elucidação em relação àquele sentimento, àquela emoção, que não deixa de ser uma conquista, e a única forma de se conquistar aquilo é senti-lo. Não é tanto a dificuldade técnica de se escrever um livro, mas é uma certa bravura em relação aos sentimentos que é necessário, que eu acho que é necessário ter. Eu creio que sou um provocador no que respeita às grandes questões da humanidade.
provoco a morte, que ausculto os mistérios profundos da vida, a sacralização, a figura de Deus. Sei que se Deus existir, provavelmente à hora da minha morte vou levar um pontapé no rabo, mas eu procuro perguntar tudo. Não é tanto uma esperança de que exista uma resposta no mistério, mas que o mistério vá diminuindo e que nós possamos saber alguma coisa que começamos por não saber, não é? No início não sabemos. E eu acredito, eu escrevo muito por aí, eu escrevo por aquilo que não sei, e por isso eu escrevo pelo que quero saber. Por só me ver capaz de fazer algum tipo de arte, e desde logo literatura, que é o meu universo puro, acabo por ser cobiçoso e por isso querer experimentar tudo. É muito impossível gostar tanto de música ou gostar tanto de artes plásticas sem tentar fazer. Mas eu aí gosto de me assumir como amador no sentido da pessoa que ama as coisas, e faço sem compromisso, e por vezes, é claro que eu tenho noção de que qualquer cantor propriamente dito canta muito melhor do que eu, e qualquer artista plástico propriamente dito desenha e pinta muito melhor do que eu. Mas isso não pode impedir nenhum de nós de o experimentarmos também. Eu tenho um desenho do Manuel de Oliveira que ele me fez quando teria uns 98 anos, e pedi-lhe: mestre, desenhe-me um pássaro. E na altura ele dizia-me assim: eu não devo desenhar nada há 90 anos. Eu assim: não é possível, você na escola terá desenhado. Ele: pronto, há 80 anos. Dizia-me ele: eu acho que não desenho rigorosamente nada há 80 anos. E eu disse: mas procure desenhar um pássaro, se não se importa, desenhe-me um pássaro. E ele: desenho sim, desenho, deixe lá ver se eu sei fazer um pássaro. Fez-me um pássaro impressionante, lindíssimo. Eu diria que aquele homem desenhou pássaros a vida inteira. E por isso eu acho que todos nós devíamos buscar mais do que buscamos e perceber que a nossa expressão, sendo genuína, é sempre válida. E que a maior parte das vezes os artistas o que procuram é exatamente isso. O Saramago sempre explicou que começou a escrever e que o estilo dele foi definido quando ouviu as mulheres do Alentejo e do Ribatejo a falarem. E por isso que, mais do que ele ter pensado e ter sido capaz de definir um estilo literário, aquilo que ele conseguiu saber foi que aquelas mulheres falavam de uma maneira que era em si uma arte. Falando a nível de espaços e de ambientes, que também são importantes, também nos influenciam bastante. O Walter mora há muitos anos nas Caxinas. O que é que encontrou naquele lugar que o leva a ficar? Eu gosto muito das Caxinas porque, mais do que Vila do Conde é uma cidade aristocrática, em que toda a gente tem uma belíssima casa, mas a porta está fechada. As Caxinas são meio ao contrário, são muito de vielas abertas, as portas das cozinhas nas traseiras das casas estão normalmente sem chaves, estão abertas, e as pessoas são muito de rua, os homens estão no mar, as mulheres estão muito na rua. São uma comunidade com muito poucas peneiras e com muito poucas máscaras, no sentido em que há uma frontalidade que para muitos pode ser desarmante, mas que eu acho que propende para uma sinceridade que me agrada. Portanto, não tem propriamente um tratamento especial nas Caxinas? Não tenho. Eu acho que as pessoas gostam de mim ali, assim, de vez em quando, não, mas a maior parte das vezes acho que gostam de mim. Mas não me dizem nada, não se metem comigo, não nada. Eu também gosto de andar largado na rua, eu nunca reparo nas pessoas, não reparo assim, não fico a olhar, sou muito abstrato, estou sempre a pensar nas minhas esquisitices, e as pessoas normalmente não me dizem nada. Agora, enfim, a passear o cão,
quem tem, a vizinhança que tem cães, eu vou conhecendo. Conheço os nomes dos cães, não conheço os nomes dos donos. Sei lá, desde a Fanny ao Bobby, a Nina que morreu há uns tempos, que não gostava nada do Crisóstomo. O Crisóstomo é o meu cão. E eu vejo a vizinhança está mapeada pelos cães. Portanto, nas Caxinas, o Walter é simplesmente o dono do Crisóstomo. Mais do que um escritor, exatamente. Eu sou aquele careca que passei ao Crisóstomo. Mas, ao mesmo tempo, portanto, aprecia essa normalidade, o facto de esquecerem que é um escritor de grande destaque, mas, ao mesmo tempo, o Walter aprecia também o contacto com o público. Sim. Porque eu li algures numa entrevista que deu, uma coisa que achei muito interessante, em que o Walter disse que tinha inveja dos livros, porque são eles que entram na casa das pessoas e estabelecem a relação. E que as melhores pessoas que os seus livros encontram deviam ser obrigadas a encontrá-lo assim também. Eu sou um bocado cusco, se puder. Eu tento saber um bocado. Eu sou muito fascinado pelas casas das pessoas, pela maneira como as pessoas têm as casas. O que têm em casa, o que expõem em cima das mesas, dos móveis, as fotografias que se vê, o que é que as pessoas valorizam, com que objetos convivem, não é? E depois como distribuem as pessoas dentro da sua própria casa, onde é que se sentam, se existem aquelas formalidades de que o homem da casa senta-se à cabeceira, a mulher fica sempre na cadeira mais perto da cozinha. Eu reparo nessas coisas, porque umas me irritam e outras são muito sintomáticas do tempo em que vivemos, do que se pensa, não é? Eu, com isto, devo estar a dizer que sou um perigo a entrar na casa das pessoas. Eu juro que eu não mexo em nada, não abro gavetas, não nada. Mas é um defeito profissional. Mas é um defeito profissional, é um defeito de alguém que lê pessoas, assim, que tenta ler as pessoas. Nestes últimos tempos, e por falar em família, na importância da família, nos papéis de cada um, vivemos tempos não comparáveis a nada, não é? Todos nós fomos obrigados a um recolhimento, alguns aproveitaram para fazer pão e outras coisas, o Walter aproveitou para escrever mais um livro, desta vez o seu livro mais autobiográfico, não é? Porque do biográfico se calhar todos têm um pouco, mas este é assumidamente autobiográfico. Contra mim é o nome do livro. Este parar e fazer esta viagem na memória, que importância é que teve para si? Para mim foi extremamente importante escrever o Contra Mim durante aquela primeira o primeiro embate da pandemia, porque subitamente parecia não haver futuro, não é? O futuro suspendeu, não sabíamos quanto tempo, que mundo resultaria daquela aberrante coisa, não é? Que ainda perdura, na verdade. E eu achei que, não sendo possível pensar o futuro, que a única maneira de seguir construindo era deitar a mão do passado. E então eu quis muito escrever sobre a minha infância. Tenho muita convicção de que encontro na minha infância pistas para tudo o que eu sou hoje, para tudo o que eu quis ser. E então o Contra Mim é muito mais do que simplesmente um exercício de sobrevivência à pandemia. É algo que vai coincidir com o facto de eu estar a chegar aos 50 anos de idade e que me permite fazer uma espécie de, eu não digo de apagamento para uma nova folha em branco, uma página em branco, mas há uma revisão, como se de repente houvesse alguma coisa que ficasse saneada no sentido de duplo, de não doer e terminar, não é? E sanada também, curada. As primeiras páginas desse livro são sobre a sua mãe. Foi de algum modo ela que regou a semente quando lhe disse, ainda era o Walter uma criança: se souberes escrever, as folhas de papel serão caixinhas onde podes arrumar com palavras tudo aquilo que não queres esquecer. A minha obra tem muito que ver com a minha mãe. A minha mãe e as minhas tias são para mim o que foram as mulheres do Ribatejo e do Alentejo para o Saramago.
porque foram elas que, de algum modo, me impressionaram para o discurso. É o diálogo delas que me fascina. Essa coisa de que as mulheres existem com as caixas do cérebro todas abertas, eu acho que isso acontece com as ideias, porque de facto convoca-se tudo. Os assuntos intrometem-se, as coisas, é de uma vertigem que faz com que o mundo inteiro esteja em causa, não é? E por isso, mais do que simplesmente dedicar alguma coisa à minha mãe, ela é muito a causa do meu fascínio pelas palavras. É por escutá-la e por tê-la escutado nas suas conversas, sempre achando que eu não entendia, que o menino é pequenino, não sabe o que estamos a dizer. Efetivamente, muita coisa não percebia, porque falavam em código, mas o código em si pode ser a construção de um verso inaudito, não é? É a criação de metáforas constantes. E aquilo era na mesma incrível. Mesmo que eu não soubesse que estavam a falar do tio ou da tia X, era na mesma incrível imaginar que os cordeiros e as ovelhas ou as galinhas pudessem fazer e pensar determinadas coisas. E por isso tudo era aproveitável, tudo. Com as doenças do Brasil, o seu mais recente livro assinala um marco importante. São 25 anos de carreira, 50 anos de idade, e agora proponho voltarmos um bocadinho ao início desta entrevista e recordar o jovem Walter de 23, 24 anos que se passeava pelas ruas de Coimbra sem saber que o seu primeiro livro, estava prestes a ser lançado, e perguntava-lhe se os sonhos que esse jovem tinha na altura e que este jovem tem agora coincidem, se concretizaram, se transformaram. Os sonhos que eu tinha quando passeava em Coimbra, miúdo ainda por publicar, eu julgo que estão muito próximos daquilo em que eu acredito hoje ainda. Muitas das coisas aconteceram. Eu com 23, 24 anos não tinha viajado, tinha vindo de Angola com 2 anos de idade, coisa de que não me lembro. Aos 18, no fim do liceu, fui a Paris num autocarro com os meus colegas. Mas aos 24 só tinha isso. Tinha atravessado a fronteira para Vigo uma vez ou duas e tinha ido a Paris. Aos 50 fui a mais de 80 países e era de facto uma das grandes incógnitas da minha vida nessa altura, que me parecia profundamente irrealizável, era poder conhecer um pouco o mundo. Ver lugares como Jerusalém, ou o Egito, ou o Brasil, que me fascinava, ou a Islândia, ou o Japão. E hoje, muito do que eu queria, aconteceu. Curiosamente, acho que tenho qualquer coisa de carochinha, que por mais que percorra ou por mais que as coisas mudem, acaba tudo num certo conceito de casa, numa certa ideia de casa. E acho que é o maior, como dizer, a meta mais frequente que eu encontro diante de mim é a tentativa de alcançar uma casa que seja a minha casa. Eu sinto sempre que tudo o que eu faço é uma espécie de caminho para a minha casa. E ainda não, com 50 anos, eu ainda não tenho um lugar que eu diga assim, é este espaço onde eu vou deixar que a raiz aprofunda. Não consigo deixar que a raiz aprofunde na terra, e então sinto-me sempre como alguém que não é de lugar nenhum e que ainda não sabe efetivamente de onde será. E aos 24 anos essa era a grande questão da minha vida. E era o meu grande sonho, era ter a minha casa, uma casa incrível. E não tenho. Obrigada, Walter. Obrigado, eu. Hoje ainda é quinta-feira, não é? Ainda não passou para sexta. Eu tive que aproveitar esta oportunidade por estar tudo. Isto é uma coisa. Eu também acho que falo muito. Eu não é gacho, eu sei, eu falo pelos cotovelos, depois perco-me. Eu escrevo livros, por isso é que falo.
concluímos este programa e voltamos já na próxima semana com mais cultura. Procure por ESEC TV nas redes sociais e acompanhe-nos por lá. Agradecemos a sua companhia.